O vídeo de hoje tem um formato diferente e se chama Draw My Life. A galera do YouTube gringo tem feito essa brincadeira e eu resolvi começar por aqui. Pra você que não faz a menor ideia do que se trata, eu vou contar a minha história por meio de desenhos. E se você não gostou da ideia e tá achando que será uma bosta, você pode ir tomar no meio do olho do seu... Meu nome é Cauê Moura e eu nasci no ano de 1987, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. Esse é o motivo pra eu ter esse sotaque de caipira, maloqueiro, babaca, mano, tá ligado? Mas eu meio que me orgulho disso. Os meus pais eram meio hippies antes de eu nascer. Eles viviam vendendo os quadros e entalhes que meu pai fazia, e também rolavam os artesanatos, esculturas, pinturas, espelhos, estátuas, maconhas, piolhos, essas paradas de hippie, né? Mas aí minha mãe engravidou de mim e a festa acabou. Meu pai arranjou um emprego de verdade, minha mãe foi cuidar da casa e eu nasci. Pois é, a minha primeira mancada na vida foi existir. Eu era um moleque muito criativo que gostava de desenhar e brincar com meus bonecos dos comandos em ação, e eu criava umas histórias tão da hora que eu preferia brincar sozinho, tá ligado? Os outros moleques me chamavam pra brincar com os bonecos e eu não queria, porque o roteiro deles era meio pobre, os personagens não tinham profundidade suficiente, acho que faltava um bom desenvolvimento de background, os conflitos deles se resumiam a meu boneco vai bater no seu boneco, enquanto na minha trama o Jack decidia se poupava ou não a vida do Capitão Sinistro por ter matado suas filhas e tal. Dizem que todo moleque sonha em ser astronauta ou bombeiro, né, mas eu sempre quis ser cineasta. E como eu não tinha nenhum amigo que me acompanhasse nessa, eu meio que criei um. Pois é, o nome dele era Howard e ele era meu amigo imaginário. Minha mãe dizia que eu tinha várias discussões com ele, a gente chegava até a brigar. Howard, não é assim que você tem que fazer, você não me entende. Eu não sei em que ponto foi que o Howard deixou de existir, mas seria legal encontrar com ele de novo qualquer hora dessas. Na escola eu era um moleque inteligente, mas com alguns probleminhas de disciplina. Os professores sempre falavam pra minha mãe: seu filho tem potencial, mas ele bagunça demais e acaba corrompendo os outros alunos, digamos, menos talentosos. Aí a galera zoava junto comigo, mas na hora das provas eu ia bem, e eles tomavam no cu, bando de trouxa. Como eu sabia ler bem e tinha poucos talentos sociais, na minha primeira festa junina de escola eu fui o padre. Eu tive que basicamente vestir uma batina preta num sol de rachar e ler um discurso bem babaca, enquanto os coleguinhas de classe dançavam de mãos dadas com as coleguinhas de classe. E eu lá de padre babaca, sem nenhum coroinha pra me divertir. Mas era legal ser o único diferente do resto da sala, sabe? Aí na quarta série eu me mudei pro bairro onde eu moro até hoje e na escola nova eu me senti um bosta pela primeira vez. Um moleque bem mais velho que eu resolveu que não gostava do meu cabelo tigelinha e foi aí que eu tive meu primeiro contato com o bullying. Se bem que naquela época a gente não usava esse nome de fresco, né? Era só um moleque maior que ficava me ameaçando de porrada, me dando tapa na cabeça, falando, fica esperto aí, mano. E eu ficava me perguntando o motivo dessa porra, eu nem conhecia esse filho da puta. É impressionante como esse tipo de coisa pode acabar com a sua autoestima, seu ânimo de fazer qualquer coisa. E ir pra escola era a maior tortura, sabe? Mas aí eu conversei com meus pais e eles me trocaram de escola e eu nunca mais vi aquele idiota lá. Mas vou falar um negócio pra vocês. Eu não ia me importar se ele tivesse virado bandido e de repente, sei lá, tivesse tomado um tiro na cara qualquer dia desses, sei lá, por mim tudo bem. Bom, algum tempo depois, na sétima série, no ano de 2001, meu pai foi transferido no trabalho e nós fomos morar em Fortaleza, no Ceará. Que maravilha, sol, praia, diversão. Apenas que não. Foi sem sombra de dúvidas o pior período da minha vida. A escola era muito boa, mas estava recheada de moleques que não gostaram muito da presença do caipira do interior na sala de aula. Eu cheguei no meio do ano letivo, a galera já estava toda entrosada e eu nunca me senti tão deslocado em um lugar. Logo nos primeiros dias, um grupo de moleques veio me perguntar se eu tava afim de uma tal de Jandira, Indira, Chotira, Joguira, sei lá que porra de nome era aquele. E eu disse que não, porque ela era feia pra caralho, mas isso virou um álibi pra eles me zoarem dizendo que eu era gay, o que pra decepção de alguns de vocês, isso não é verdade, mas a zoeira continuou e continuou e continuou. Foi um ano bastante depressivo e solitário. Eu tentei praticar esportes, cheguei a fazer teste pra equipe de natação, mas foi um fracasso. Fiz algumas aulas de basquete, mas foi uma merda. Joguei uma partida como goleiro da classe e a galera até gostou, mas aí era eu que não queria, né, seus filha da puta. Eu não gosto de vocês não ficam me zoando, vai tomar no cu. Mas eu até tinha alguns colegas, um maluco de Brasília, um maluco de Goiânia e um maluco do Rio de Janeiro. Com o pessoal de Fortaleza, eu simplesmente não consegui me relacionar, eu juro que não foi minha culpa, mas eu não guardo nenhuma mágoa. Eu sei que a gente era moleque só faz merda mesmo. Mas eu tenho que confessar que até hoje, quando eu ouço as palavras "bem isso aí, mas filho de rapariga", me dá um pouco de medo. Eu sentia tanta saudade de casa, dos meus amigos, familiares. Aí meu pai, que já não aguentava mais me ver deprê daquele jeito, trocou de emprego só pra podermos voltar pro interior de São Paulo. E essa foi a segunda mancada que eu dei na vida. Primeiro ele deixou de ser artista porque eu nasci, depois ele largou um ótimo emprego porque eu era um adolescente deprimido. Desculpa aí, pai. Mas aí ficou tudo bem de
novo. Eu voltei pra minha cidade, reencontrei os amigos, jogava bola, paquerava e até tive uma banda. Pois é, a gente tocava músicas do System of a Down e eu era o vocalista. Eu não sei se eu era muito bom, mas a galera meio que fingia que gostava, eu fingia que acreditava e ficava tudo beleza. A gente chegou a fazer alguns shows e até participamos de um concurso de bandas onde ganhamos um troféu para a melhor banda de new metal por termos tocado a música Toxicity. E eu nunca me esqueço que nós tínhamos um fotolog, daí um dia uma menina aleatória comentou: "Meu, você canta muito!" E eu me senti vitorioso por ter minha primeira fã. Mas aí o tempo foi passando e a galera da banda foi tomando outros rumos, a gente nunca acabou oficialmente, mas também nunca continuou. Aí em 2005 eu estava navegando na internet, dando uma olhada num fórum, quando de repente eu li sobre um tal de parkour, aquele esporte doido onde as pessoas pulam carros, escalam prédios, tá ligado? Tá bom, obviamente que não é nada disso, mas de qualquer forma eu juntei alguns amigos e nós começamos a praticar. E depois nós descobrimos mais gente que praticava e nós começamos a ir pra São Paulo pra encontrar uma galera veterana que acabou me ensinando um monte de coisa. Foi um período muito feliz, viajamos vários lugares do Brasil, participamos de matérias de rádio, TV, jornal, e foi aí que eu comecei a fazer meus primeiros vídeos pra internet. Eu era o cinegrafista oficial da galera, eu editava, filmava e jogava as imagens no YouTube. E tudo tava indo muito bem com o parkour, todo mundo pulando feliz, eu gravando feliz, até que eu me fudi. Eu sou muito alto, desengonçado, acabei lesionando meu tornozelo umas 2, 3, 4 vezes, acabei usando muleta durante alguns dias, fui desanimando de me fuder tanto, enquanto o resto da galera se saía super bem. Esporte realmente não era minha praia. Até que em 2008, durante o encontro paulista de parkour, eu me lesionei pela última vez. Eu falei, chega dessa porra, fui pra minha casa furioso por ser tão idiota, deixei todos os amigos lá no evento e peguei o trem. Tava um frio do caralho e minha perna doía demais, tudo errado, velho, nossa senhora. Até que aconteceu um negócio inusitado. Eu reparei que tinha uma menina no trem rindo da minha cara. É, tipo rindo mesmo, ela escondia a risada com a mão, assim, mas eu percebi que ela tava rindo da minha situação. Tremendo de frio, com cara de dor, sentado ali no canto que nem um pedaço de bosta e essa filha da puta rindo da minha cara. Eu fiquei meio confuso, porque ela era bonita e parecia ser uma pessoa interessante, mas ela tava tirando barato, né, mano? Eu queria dar uma voadora nela, tá ligado? A viagem terminou, eu fui pro hospital e no dia seguinte, quando eu abri o meu Orkut, tinha uma mensagem lá. E aí, menino do trem, tá melhor? E adivinha só, 5 anos se passaram e eu e a menina do trem vamos nos casar. Da hora, né? Eu fico pensando naquele papo de teoria do caos, efeito borboleta e tal, sabe? Se eu não tivesse me fudido naquele dia, naquela hora, eu não teria pegado aquele trem todo fudido daquele jeito e eu não teria conhecido a mulher da minha vida. Valeu, parkour! Mas enfim, essa história tá ficando melosa demais, vamos voltar pra parte bosta da minha vida. Lembram que eu disse que meu sonho era ser cineasta? Pois bem, estudar cinema no Brasil não é nada fácil e nada barato, e a minha família nunca foi cheia da grana. Eu comecei a considerar o plano B, que seria estudar rádio e TV, ou até mesmo um plano C, que seria cursar publicidade. E por uma questão de comodidade, já que a faculdade de publicidade ficava pertinho da minha casa, eu escolhi o plano C. E aqui cabe uma dica valiosa, hein? Não faz uma escolha dessas por comodidade, velho. Pode ser a pior besteira da sua vida. De qualquer forma, a faculdade de publicidade era divertida, mas por fatores extracurriculares, os amigos e o bar. Se desse pra somar todas as horas que eu passei bebendo cerveja e jogando poker, eu tenho certeza que daria muito mais tempo do que eu passei estudando. Bom, nesse meio tempo eu arranjei alguns estágios na área e foi aí que eu comecei a descobrir que eu nunca conseguiria gostar de trabalhar com propaganda. Foi um período meio doom da minha vida, onde eu saía de casa de manhã e muitas vezes chegava de noite pra ganhar uma puta mixaria, e eu trazia até trabalho pra casa, passava madrugadas tratando fotos de sapatos. Pois é, eu devo ser o único homem hétero do mundo que sabe a diferença entre um Scarpan e uma Anabela. Eu não tinha nenhuma perspectiva profissional, eu não sabia pra onde eu tava indo, meu único sonho era trabalhar um pouco menos. Enquanto a faculdade e o trabalho iam se arrastando, eu continuava sendo um usuário hardcore de internet, fóruns, blogs, jogos e o YouTube. Desde o começo de 2006, lá nos vídeos de parkour, até trabalhos remunerados que eu editei como estagiário, fazer vídeo sempre pareceu uma boa ideia. Até que um dia, após um período excessivo de bar e jogatina, nosso grupo da faculdade se atrasou pra entrega de um trabalho em vídeo. Eu falei, deixa comigo que eu quebro o galho, galera. Daí eu editei alguns minutos de uma conversa que eu tive com a câmera no meu quarto, como se fosse um vlog mesmo. E o trabalho foi super bem aceito e a galera na sala deu risada. Ah, pô, você fala mó bem, cara. Achei mó engraçado, manda muito, parabéns. E foi aí que eu pensei, porra, mano, eu vou jogar essa bosta na internet, né? E depois de um tempo tomando coragem, eu criei o Desce a Letra. Mas nunca, nem no meu sonho mais otimista, eu imaginei que essa brincadeira fosse atingir milhões de pessoas, velho. Quando eu descobri que era possível ganhar uns trocados com o YouTube e os primeiros centavos pingaram na conta, eu pensei, véi, será que um dia dá pra fazer vídeo pro YouTube como profissão e largar a propaganda? E quando o segundo pagamento chegou, velho, eu tava tão empolgado que eu larguei meu emprego de publicitário e meti a cara de vez na internet. Hoje eu me lembro disso e percebo o tamanho da loucura, né? E se ninguém mais gostasse dos meus vídeos? E se fosse só, sei lá, sorte de principiante,
se ninguém mais se interessasse, como eu pude largar a agência de propaganda assim sem garantia nenhuma. Mas por sorte a galera continuou assistindo. Aí eu me arrisquei a fazer uns vídeos musicais e a galera gostou mais ainda. E as pessoas começaram a acompanhar meu trabalho e me agradecer por falar aquilo que elas pensavam. E isso gerou interesse das pessoas e mais gente foi chegando. E hoje tem tipo mó galera acompanhando o que eu falo. E não tem um dia sequer que eu deixo de estar impressionado e feliz pra caralho com isso. E se o Cauê de hoje pudesse voltar uns 4 anos no passado e encontrar com o Cauê daquela época, ele teria ótimas notícias. Calma, velho, vai ficar tudo bem. Quer dizer, logo depois de ouvir do Cauê do passado dizendo: caralho, Cauê do futuro, cê tá gordo, hein, velho? E é mais ou menos isso aí, né? Eu devia dar um jeito de acabar esse vídeo de maneira melancólica pra vocês ficarem com dó de mim, daí isso ia gerar um laço mais forte entre a gente, ia rolar uma identificação cabulosa, sinistra, mas eu realmente não tenho muito do que reclamar hoje em dia. A vida tem sido bem da hora comigo, graças a mim. Mas eu espero de verdade que você possa tirar algo de bom dessa história. Por exemplo, se você tem atualmente um emprego de bosta e um plano B na cabeça, mete o pé nessa porra. Você é jovem, o que pode acontecer de tão ruim? Eu duvido que você vai virar mendigo, certo? Então corre atrás do seu sonho, fera. Perder vale mais que hesitar. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser esta pessoa maravilhosa e tchau!